Shalom, meus irmãos, paz de Yahweh dos Exércitos, a graça maravilhosa de Yahshua Mashiach sobre todos nós. Amém? Meus irmãos, o estudo hoje está na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do versículo 22, eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahshua é o ungido? Este é o anti-Mashiach, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Meus irmãos, para muitos das denominações que ainda vivem debaixo do jugo da Trindade romana, aqui João, um dos apóstolos mais jovens, que viveu intensamente com Yahshua, e depois disso, depois da crucificação, depois da morte dele no madeiro, não importa, é o sacrifício que foi feito para nos resgatar, certo? Mas bem, vamos ao seguinte: João depois foi evangelizar e João foi preso por causa da testemunha que ele estava dando do evangelho de Yahshua. Foi para a ilha de Patmos e lá escreveu as revelações que ele recebeu, que é conhecido, digamos assim, vulgarmente como Apocalipse, que na verdade não é o fim. Apocalipse as pessoas entendem como se fosse um fim. Na verdade é a revelação do renovo, da restauração. Então, quando ele diz aqui, quem confessa o Filho tem igualmente o Pai e o Filho, aí mata a charada. Yahshua, o nome do Pai está no nome do Filho. Quando você confessa o Filho, você tem igualmente o Pai. Mas se você negar o Filho, você está negando o Pai juntamente com o Filho, por causa do nome Yahshua. Vejam que nessa pequena leitura cai por terra toda a doutrina da Trindade. Por que João, como sendo um dos apóstolos que conviveu, por ter sido jovem, viveu bastante tempo e viveu depois ainda muito tempo, e ele não cita aqui. E em Apocalipse ele não cita em nenhum momento Trindade. Ele só cita o Cordeiro e aquele que está sentado no trono, o Pai e o Filho. A ira do Cordeiro e do que está sentado no trono. Então, meus irmãos, aqui tem esse estudo que fala, que elimina, né, essa Trindade. Não estou tirando a importância do Vaskadosh, que é o poder de algo. Não é uma terceira pessoa que vai se, como eu já vi um reverendo chamado Augusto Nicodemos, muito inteligente, já estudou, fez mestrado, doutorado, fez doutorado na Europa em teologia, mas ele disse que é a única conta matemática que não fecha. Mas ele acredita, ele diz que só se crê pela fé, porque é 1, 2 e 3 que formam 1. Eu nunca vi 1 mais 2, 1 mais 1 mais 1 forma 1. Ele diz que é 3, mas ao mesmo tempo é 1. Bom, eu creio que Yahweh é o Pai de Yahshua e que o Espírito que Yahshua prometeu
enviar. Ele disse, eis que vou para junto do meu Pai e enviarei o meu Espírito. Então o Espírito Santo que desceu sobre aqueles que estavam lá em Jerusalém, era o Espírito de Yahshua. E Yahshua tem o Espírito dele também. Lá em Apocalipse, se não me engano, tem falando sobre 7 Espíritos de Yahweh. Então, cada um com um dom. Aquela pessoa que recebe, depois de ser imergida, recebe um dom de cura, um dom de profetizar, entre outros dons. Mas Trindade não existe. Trindade é coisa da Igreja Romana, do Império Romano. Mas muitas pessoas em nosso meio, ou que têm chegado ao nosso meio, muitos têm pensado que por conhecer o nome de Yahweh e de Yahshua, a vida dela vai virar uma maravilha. Financeiramente, o emprego, vão se abrir as portas, vai ser presidente da Petrobras, vai ser presidente do Banco Central, do BRICS, né, do Banco Mundial. Mas, meus irmãos, é o contrário. A luta espiritual agora é que se trava de forma mais árdua, porque o inimigo, sabendo que nós conhecemos a verdade, que aqui em João, o próprio João diz assim, pois não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, essas mentiras aí que contaram a nós durante muitos anos, eliminou-se porque nós conhecemos a verdade. E a verdade é que Yahshua é o filho de Yahweh e ele vai voltar para estabelecer aqui o reino de Yahweh. Aqui. Então, meus irmãos, a batalha espiritual aumenta, a responsabilidade triplica, ou muito mais. Digamos que multiplica por 10, porque no momento que a gente começa a orar nos nomes verdadeiros, orar por outras pessoas, quando a gente começa a anunciar para outras pessoas o nome verdadeiro, esses dias eu estive perguntando a alguns jovens, que eu abordo, converso aqui, clientes e tudo, eu digo a eles falam, né, o nome de Deus. Eu digo, vem cá, qual é o nome de Deus? Aí disse, rapaz, sinceramente, essa tu me pegou, eu não sei te responder. Eu digo, pois vem cá que eu vou lhe explicar, eu vou lhe mostrar nas escrituras. Não é falácia, não é invenção minha, é coisas que esconderam de nós há muitos anos. E por nós estarmos fazendo esse trabalho de formiguinha, abordando de um em um, o inimigo se levanta feroz contra nós. Ele joga enfermidades na nossa família. Teve um dia que eu fui orar por uma criança que estava enferma e tinha vindo do hospital, e a médica disse, olha, leve ela para alguém orar, porque essa doença dela já foi feita todos os exames, não está dando nada. A gente orou pela menina, quando a gente saiu de madrugada, a pessoa passou uma mensagem de WhatsApp dizendo que a menina passou a madrugada vomitando a doença, né? E de manhã a menina amanheceu bem. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui no centro da cidade, resolver uns problemas, quando eu voltei, um cara de moto avançou o cruzamento e bateu no meu carro. No momento, depois eu me lembrei, eu digo, o inimigo é vingativo, é covarde, mas ele pensa que me faz raiva com isso. Coisas materiais passam, meus irmãos. Quando João diz aqui, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tudo o que é passageiro, meus irmãos. Todas as pessoas vão morrer. Todos os bens vão ficar. Carro, casa, fazendas. Qualquer coisa que você tenha, que você estima demais, filhos, esposa, mãe, pai. Por isso que Yahshua disse, aquele que amar o filho, a mãe ou o pai mais do que a mim não é digno de mim, porque a promessa dele é essa, a vida eterna. E qual é a esposa ou o filho ou o pai que nos pode dar a vida eterna? Só nosso Pai Celestial através de seu Filho Yahshua. Então temos que estar preparados para sofrer.
mas sofrer com alegria, que eu procurei o versículo aqui e não encontrei. Diz assim, que vocês se sintam dignos de sofrer com alegria, porque a sofrimento traz perseverança. E é esse sofrimento que nos traz a perseverança que aumenta a nossa fé. Cada vez mais, quando a gente vê que a gente combateu o inimigo e ele se vingou da gente, é porque a gente está no caminho certo. Então, eu sempre dou no vídeo uma passagem que tem muitos intrusos no nosso meio, se passando por Ialdins, mas não são endemoniados, que estão fazendo da palavra comércio, usando os nomes verdadeiros de Ialdo e Iaucha para se passar por coitadinho e pedir dinheiro. Meus irmãos, todo aquele que chegar na sua casa, fizer uma oração por você e depois pedir dinheiro, manda embora e dê-lhe uma cipuada de goiabeira nos pinhaços. Porque a palavra diz, dá de graça que de graça recebeste. O Messias que me resgatou do lamaçal, da embriaguez, da bebedeira, do vício, do álcool, do alcoolismo, da prostituição, eu não tenho como agradecer ele de forma alguma. Todos os dias que se eu me acordar e passar uma hora de joelho até criar ferida nos joelhos, agradecendo a ele, ainda é muito pouco comparado com o que ele fez por mim. E mais ainda, o que ele prometeu aqui, a vida eterna. Tudo vai se acabar aqui, mas a vida eterna como está literalmente, é eterna. Seremos como está lá no livro de Apocalipse, a igreja de Filadélfia, seremos sacerdotes de Ial, seremos coluna no templo de Ial, e de lá jamais sairemos. Olha, tem privilégio maior que esse? Meus irmãos, os tempos são difíceis, mas o nosso Criador é o mesmo. Muitos irmãos sucumbiram, se tornaram mártires. Desde a igreja primitiva, lá dos profetas, muitos foram mortos, rasgados, estraçalhados, partidos no meio. Paulo teve a cabeça decepada. Muitos outros irmãos após Paulo tiveram o mesmo fim na vida carnal, mas eles morreram com alegria, porque eles sabiam, eles tinham certeza da recompensa maior, que é eterna. Então, meus amados, eu peço a vocês, não se deixem enganar, porque muitos mentirosos vão surgir. João aqui diz assim, vou ler aqui para terminar. No versículo 19 aqui do capítulo 2, ele diz assim: eles sairão do nosso meio. Veja o que ele está, presta atenção no versículo, ó. Eles sairão do nosso meio. Essas pessoas que estão se passando por Ialdinho e estão querendo ganhar dinheiro, são esses anti-messias, são esses anti-Iaucha que estão embriagados pelo desejo, pelo dinheiro, e não veem que estão abrindo mão de algo muito melhor. Isso sairão do nosso meio, porque se tivessem sido dos nossos, ele disse assim, eles sairão do nosso meio, mas não eram dos nossos. Eles estavam infiltrados, eles usaram o nome e se infiltraram como se fosse dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. João está dizendo aqui, se eles tivessem recebido no coração a mensagem, a verdade tivesse impregnado, enraizado no coração, eles teriam permanecido no meio de nós. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então todos esses que estão por aí, se passando pelo próprio Iaucha, todos esses que estão por aí, só evangelizando, orando, anunciando a palavra, em troca de dinheiro, eles não são dos nossos. Naquele dia que Iaucha voltar, vai ficar servir de testemunho que eles estavam no nosso meio, mas não são dos nossos. Amém, meus irmãos? Então, fiquem todos na paz de Iau e na graça maravilhosa de Yahshua Mashiach. Shalom para todos vocês.